Olá pessoal, nós vamos falar na aula de hoje sobre governo aberto e justiça aberta, né? Então, já viram em outros momentos aí nas aulas que justiça aberta é um conceito derivado do governo aberto, pelo menos na concepção que a gente tem tomado modernamente, pensando aí num judiciário mais aberto à cidadania. Então, vamos entender um pouquinho de onde surge a ideia de um governo aberto. Se vocês pensarem, se alguém perguntar para vocês aí, para você que está assistindo, o que é um governo aberto? O que você falaria? Cabe muita coisa aí, né? Pode-se falar de participação, transparência, acesso à informação, de controle social, né? Uma série de temas que orbitam aí quando a gente fala em tecnologias também, né? Novas tecnologias, palavras que orbitam quando a gente trata de pensar a aplicação do adjetivo aberto para governo, né? E esse é o primeiro grande problema, né? Qual que é o conceito de governo aberto? Como a gente podia assumir um conceito de governo aberto? O que seria um governo aberto? Seria um governo aberto para o mercado, aberto para os agentes econômicos, ou seria um governo aberto à cidadania, aberto a mecanismos de participação social, ou tudo isso ao mesmo tempo, aberto a novas tecnologias, um governo que está nas redes, um governo cujo Estado ele se expande, se conecta com a sociedade civil, né, que essa diferenciação já não é tão clara. Enfim, tem muitos conceitos de governo aberto, né, e o que faz com que a ideia de governo aberto, que o conceito ainda esteja em disputa. Mas, de modo geral, a gente pode partir do princípio de que a Declaração de Governo Aberto, que foi firmada em 2011, em setembro de 2011, em exatos 10 anos, essa semana completa 10 anos da Declaração do Governo Aberto, né? Então a gente pode afirmar que esse documento, ele, de certa forma, sintetiza um pouco o significado do governo aberto, né? É um documento diplomático, é um documento que necessariamente ele foi muito discutido, foi pactuado, né? E uma série de consensos existe em torno dele, né? Então, a Declaração de Governo Aberto, que está aqui indicado para essa aula, para vocês lerem, um documento pequeno, é um documento fundador da Parceria para o Governo Aberto, que vai envolver governos de vários países em busca da criação, da execução de uma agenda que promovesse os princípios da Carta, né? Então, os princípios seriam o acesso à informação, a participação social, o accountability, ou a integridade pública também, né? Que está ligado a isso, controle social, e a inovação tecnológica também, né? A inovação é um instrumento muito importante para a gente pensar que um governo ele deve ser eficaz, sensível e permeável pela sua sociedade, né? Então, de modo geral, esses 4 pilares, né? Alguns vão falar, e a colaboração, professor? A colaboração vai aparecer também. Como é um conceito de disputa, às vezes entra um, sai outro, mas a colaboração, com certeza, é o 5º elemento dessa sopa que dá o sabor do governo aberto, vamos dizer assim, né? A Parceria para o Governo Aberto, que foi fundada com a emergência dessa carta, hoje possui mais de 70 países, né? Então praticamente ela chegou no seu limite de expansão, porque não dá para participar da Parceria para o Governo Aberto se não é um país democrático, né? Tanto que alguns países aí não conseguiram se manter e acabaram sendo suspensos, né? É o caso da Hungria, né? O Brasil é um que não falta muito para ser suspenso também, mas por ter eleições livres ainda, né, por ter um sistema democrático, dentro da democracia, concepção de democracia liberal, né,
um democrático que funciona, divisão entre poderes que são autônomos, né? Então ele tem as condições para desenvolver um governo aberto, né? Então, países autoritários não tem, porque para você ter, para participar dessa parceria para o governo aberto, para lutar pelo conceito de governo aberto, tem que ter uma colaboração entre governo e sociedade civil, né? Então, eu estou falando da declaração do governo aberto para mostrar para vocês que, do ponto de vista político, é ali que nasce o governo aberto, ainda que essa palavra pode ser encontrada na literatura com vários sentidos, mas é ali que tem uma pactuação política e que, de certa forma, vai fazer com que isso vá ser refletido, que isso venha a ser levado aí para governos do mundo todo, governos no âmbito nacional, e depois isso vá cada vez mais repercutindo em governos subnacionais e por todos os poderes, né? Então, primeiro, o poder executivo. O poder executivo é aquele que está, de certa forma, que está mais exposto à população, né? Ela surge através o governo aberto de uma cúpula entre chefes de Estado, vai entrar pelo poder executivo, mas em alguns países ela vai pegar todos os poderes. No Brasil ele entrou pelo poder executivo e esse poder é aquele que conseguiu dar mais avanços para promover esses princípios que eu citei, né? Vai chegar no legislativo também e gradualmente isso vai começar a chegar no judiciário. O judiciário é um poder que é um pouco mais fechado, cidadania, né? Porque tem essa lógica que até o André já explicou em outras aulas, né? Que da autonomia do juiz, da independência, né? De ele tomar decisões a partir do seu juízo e com base na lei. Então, assim, interferências da sociedade civil, pressões não são muito bem-vindas, né? Então, tem uma questão aí cultural também envolvida para que o governo aberto possa, os princípios possam ser transpostos para a justiça aberta. Mas vamos continuar falando de governo aberto, né? Tem alguns autores que eles falam que governo aberto é como se fosse uma espécie de um elemento, de um conjunto de elementos, se assim quiserem, que atuam para fazer uma transformação mais profunda, uma transformação nas instituições do Estado, na administração pública, rumo a um Estado aberto. Então, a Costa Rica tem um plano de promoção do governo aberto que leva esse nome, né? Rumo ao Estado aberto. Ou seja, fazer com que políticas de abertura, de colaboração com a sociedade, de inovação tecnológica, elas passem cada vez mais a serem interiorizadas, perenizadas no governo, ou se quiserem assim, também passarem a ser normatizadas com base na lei, né? Quer dizer, sai o governo, mas continua, aquela prática vai continuar porque passa a ser uma exigência, né? Então, se transformar o Estado, a ideia é transformar o Estado. E há um certo consenso de que existe um esgotamento no nosso modelo, né? A gente tem um modelo de democracia que ele é herdado do século XX, né? Então existe um processo de evolução dos direitos, né? E esse processo de evolução dos direitos civis, sociais, políticos, né? Tem os chamados direitos de quarta geração, então não vou entrar em detalhes aqui, mas isso vai formar elementos que constituem uma democracia moderna, né? Só que isso não é suficiente, né? Na verdade, a gente experimentou ao longo das últimas décadas um processo de globalização, que surge com o fim da bipolarização do mundo, né? Esse conflito de capitalismo e comunismo, né? A gente passou por um processo de fortalecimento dos direitos civis e coletivos no âmbito do Estado nacional, sem medo, né, de ser uma coisa que vem de uma influência comunista, ainda que tem um discurso hoje de uma extrema-direita que fala ameaça comunista, etc. Mas não, houve um amadurecimento da sociedade buscando construir um Estado que pudesse responder a necessidades de justiça, de igualdade, de paz social, de bem-estar, né? Ainda que isso possa
ser considerado somente como princípios, né? Isso vai aparecer na Constituição brasileira, né? Nos direitos e garantias fundamentais. Isso vai aparecer também nos objetivos do milênio das Nações Unidas e depois na Agenda 2030, né? Dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, né? A ODS. E o governo aberto ele vai colar nessas pautas também, né? Ele vai colar, claro, ele é mais recente, né? Mas ele está muito colado com a ideia do cumprimento das ODS. E isso é um elemento que vai, é um componente, né? Quer dizer, o ODS é um enorme componente do governo aberto, é uma coisa que vai fazer com que haja uma aproximação muito grande dessas discussões que visam uma reforma do Estado, buscando se aproximar dos ODS, mas utilizando uma gramática do governo aberto, que contém esses elementos que eu citei no começo dessa aula, né? Eu acho que esses são os elementos fundamentais para que a gente compreenda, né, o que é o governo aberto. Nos documentos que eu coloquei aqui nessa aula para vocês lerem, além da Carta do Governo Aberto, eu estou colocando também, eu quero dizer a Declaração do Governo Aberto, eu estou colocando também aqui a Carta Ibero-Americana de Governo Aberto, que é um documento muito bem escrito. Ele é um documento que tem como resultado, o resultado de um encontro de ministros da administração, de reforma administrativa, equivalente a isso, dos países da Iberoamérica, né? Então América Latina e Portugal e Espanha. Então ele foi muito pactuado, foi muito discutido diplomaticamente, tem uma linguagem muito boa, muito clara, está muito bem escrito, e eu acho que é o documento mais completo que a gente tem, em qualquer língua, sobre o governo aberto, pensando enquanto um conjunto de práticas e de princípios, e contextualizando politicamente, né, que devem ser adotados pelos Estados nacionais. Então ele vai fazer uma referência a uma ideia, a um objetivo maior, né, de construir sociedades mais prósperas, equitativas e justas, e que haja mais uma interação entre o Estado e a sociedade. Estou lendo aqui em espanhol. Baseado na confiança, através de governos transparentes, que prestem contas e que promovam espaços de participação cidadã efetiva e que colaborem de maneira regular e significativa para avançar para as metas de igualdade, de superação, de equidade, quero dizer, de superação da desigualdade e alcançar justiça social com a promessa permanente de um Estado ao serviço do bem comum e da cidadania. Isso está na página, está no preâmbulo desse documento. Muito bem escrito. Eu recomendo que vocês tomem em consideração isso, né? Aluno de gestão de políticas públicas tem que ficar atento com esses documentos que são internacionais, porque eles são documentos que são, além de ter essas características, né, da redação, da pactuação, de passarem por muitas revisões, né, eles são elementos que vão nortear as políticas públicas também, né, vão inspirar, vão possibilitar que vocês, por exemplo, trabalhando para um município, possam pegar um documento desse e fazer uma redação, se inspirando nele, citando ele, né, para promover reformas que abram a administração pública para a sociedade. Então é muito importante essa dimensão do convencimento político, né, e da argumentação. Esse documento também ele tem ele é dividido em várias seções e ele tem um conceito de governo aberto também. É um dos tantos conceitos, né, mas que está muito bem escrito também. Resumidamente, vocês vão ler isso aí, deveriam ter lido, né? O governo aberto está associado aos pilares aqui ditos da transparência, participação cidadã, prestação de contas, colaboração e inovação. E centrando e incluindo a cidadania no processo de tomada de decisões, assim como na formulação e implementação de políticas públicas para fortalecer a democracia, a legitimidade e a ação pública e o bem-estar coletivo. Ponto, fecha, gente. Está muito legal isso aí. Essa definição está muito boa. Uma definição política muito bem escrita. Essa Carta Ibero-Americana, ela, sendo resultado de uma cúpula, e sendo pactuada e assinada pelos ministros da administração, ela acaba sendo uma espécie de uma lição de casa para ser executada, né? É claro que há
há uma série de consequências do governo aberto, né? O governo aberto, colocado em prática, né, ele vai se traduzir pela necessidade que governos, que órgãos da administração pública trabalhem de uma maneira muito mais firme, muito mais eficaz com a questão da transparência. A transparência ativa, aquilo que é disponibilizado nos websites, aquela informação que é tornada pública, a transparência passiva, né, que é a capacidade de responder ao cidadão, ser provocado e responder, né. Também inclui também a necessidade de criar mecanismos de participação social, né, de usar e abusar da inovação tecnológica, né. Hoje em dia você tem uma série de ferramentas muito legais que permitem que a sociedade estude o Estado, a administração pública, escrutine, cruze informações, dados, né. Enfim, tudo isso tem consequências políticas. Tudo isso causa incômodos, tudo isso vai gerar em algum nível, algum tipo de disputa, alguma resistência dos governos e vai devolver isso aí para o plano político também, né? Então a gente que está estudando, que está pesquisando isso, né, e que eu já escrevi várias coisas sobre isso, né, então a gente vê como que na arena política, por mais que as recomendações sejam legais, sejam boas, estejam alinhadas com as ODS, com padrões muito altos de transparência, sempre na arena política haverá um tipo de resistência explícita ou implícita. Porque, afinal das contas, o que vai acontecer com o Estado se ele realmente se começa a se abrir para a participação social, cidadania, as novas tecnologias, né? O Estado ele vai cada vez mais, ele vai se transformar. Ou ele resiste ao máximo, se fecha, né? Os mecanismos de participação não funcionam direito, funcionam até certa parte, enquanto não desagradam o líder do executivo, ou o chefe do legislativo, né? Ou, se eles seguem adiante, eles vão transformar o Estado da administração pública. E por isso o governo aberto é uma resposta muito boa para a crise política que a gente passa, para o esgotamento desse modelo de Estado, né? Para a construção de uma sociedade mais democrática, muito mais permeável à população, né? E esse é o grande desafio, é a construção disso, né? Essa transformação é uma transformação que ela por mais que a gente estude, que a gente trabalhe, analise as ferramentas, compare, né, faça ranking sobre transparência, etc., mas em última instância é uma decisão política, é uma escolha que a sociedade irá fazer. Eu falei muito pouco da justiça aberta, eu vou falar mais ainda na próxima aula, porque eu vou comparar o modelo de justiça aberta com o modelo gerencialista, né, na próxima aula gravada. Mas o que a gente pode dizer é que quando a gente fala de justiça aberta, a gente traz essa discussão para a justiça, a gente está levando esses princípios que eu mencionei para o judiciário. E a gente coloca, olha, isso são práticas legais. Esses instrumentos são instrumentos bons para serem utilizados, instrumentos que permitem, né, acessar a informação do judiciário, transformar aquela informação, dando alguma utilidade social, criar mecanismos, criar espaços de articulação com a sociedade civil, levar a população para conhecer o fórum, porque não levar escolas, né, visitas escolares no fórum, aproximar o juiz, fazer com que o juiz saia do fórum, né, tire o traseiro daquela cadeira dele e vá lá conhecer vá diretamente no local de conflito, onde tem uma ocupação, onde tem alguma tensão, né, tem juiz que faz isso, é claro, né, mas trazer a sociedade para o judiciário e trazer o judiciário para a sociedade e fazer com que eles dialoguem mais, se aproximem mais, trazer os princípios de governo aberto, né, da colaboração, da prestação de contas, não que não seja feita, né, do acesso à informação, da inovação tecnológica, né, mas trazer isso, fazer com que o judiciário se abra para isso. Então, quando a gente fala de justiça aberta, é uma forma também de dizer, olha, o Poder Executivo já está fazendo isso, já tem avançado nesse sentido, né? E a gente vê isso na parceria para o governo aberto, né? Na OGP em inglês, que virou um grande fórum de troca de informações, né? Virou uma grande plataforma onde o governo se encontra. Mas cadê o judiciário? O judiciário não está participando? O legislativo está participando, pouco, mas está, e cada vez mais. Então é levar isso para o judiciário. E levar isso para o judiciário de países
que grandes desigualdades sociais e grandes injustiças históricas e com discriminações de todo tipo, como o Brasil e outros países da América Latina, levar isso ao judiciário tem um impacto enorme. Então é uma discussão recentíssima e que ainda está chegando, né? E que não é uma coisa totalmente nova no judiciário, acho que o André já falou isso em outra aula, né? Porque práticas de justiça aberta já existiam, mas esse nome justiça aberta é um nome muito poderoso, né? É um guarda-chuva para uma série de práticas que se alinham com esses princípios de governo aberto. Então essa é a aproximação que se faz. Bom, é isso, gente. Para a aula de hoje era isso. Nós vamos na próxima aula se aprofundar um pouquinho mais aí e criticar um pouquinho, né, e entender quais são os limites do modelo atual de funcionamento do judiciário, né? E por que muitas vezes esse modelo, embora tenha elementos de modernidade, ele significa na prática uma resistência aos princípios que orientam o governo aberto. Até mais, gente!